pega do início. Segunda epístola de Paulo a Timóteo, 5 lições desta carta. Essa carta do apóstolo Paulo, meus irmãos, ela é uma carta pastoral, é uma carta onde ela tem um relacionamento de pai para filho, tanto que vai ter várias vezes a expressão tu, pois, meu filho. É uma carta de intimidade de Paulo. Paulo está preso para Timóteo. Evidentemente que Timóteo não era mais aquele jovem da igreja de Tessalônica. Timóteo agora já era um homem formado, um homem maduro, e agora estava vivendo dias de muitas dificuldades, muitas tribulações, perseguições do Império Romano. A coisa estava em chamas, muita guerra, muita perseguição contra a igreja, contra os homens de Deus. E Paulo vai escrever uma carta de coragem, de ânimo e de dedicação a esse homem de Deus. Então, é com esse mesmo carinho, com esse mesmo amor, com essa mesma dedicação de um pai para filho, hoje é de um pastor para essa igreja, que eu amo demais. Pensa nos irmãos que eu sou profundamente, em profundo amor que eu sinto por essa igreja, por essa cidade, por esse bairro. É com essa mesma ternura de Paulo que eu quero expressar todo o carinho, toda a força de Paulo em encorajar Timóteo para os dias difíceis que eles estavam vivendo e vencer. Evidentemente que não dá para fazer uma exposição de toda a carta, versículo por versículo, até porque ficaríamos aqui alguns meses, mas vamos pegar 5 temas desta carta e dentro, não seguindo uma ordem por capítulo, mas temática, nos trazendo uma reflexão, um despertamento daquilo que Paulo queria despertar em Timóteo, um grande homem de Deus, mas Deus quer falar conosco nessa carta. Vamos começar aqui no capítulo 3, e o verso de número 14. 2 Timóteo, capítulo 3 e o verso 14. Tu, porém, permanece naquilo que aprendeste e que foste inteirado, sabendo de quem o tens aprendido. Primeiro princípio, primeira lição que eu quero destacar aqui é permanecer naquilo que foi ensinado. Paulo, Timóteo, um homem formado, adulto, um homem de Deus, um obreiro, um líder, um pastor, trazendo agora aqui para ele uma explicação. Tu, está falando diretamente com ele, tu, porém, permanece naquilo que aprendeste. E ele destaca, lembra de quem foi que te ensinou. Quem foram as pessoas responsáveis por preparar Timóteo? Foi a sua família, foi a sua mãe e sua avó. Primeiro ensino da igreja não é nesse altar, é dentro de casa, é na família, é o exemplo do lar preparando a nova geração. Se a geração dos dias de hoje não preparar os filhos, os adolescentes para o mundo que nos aguarda, para os dias que nos aguardam, são dias de trevas, são dias onde o amor se esfriará, serão dias de multiplicação da iniquidade, serão dias trabalhosos e difíceis. Então nós temos que começar a treinar e preparar essa geração. É como você entra no exército, né? Quando você entra no exército, você não está acostumado àquele ritmo de vida, você não está acostumado com aquele exercício, hora de estudar, com aquela disciplina. Muitas vezes estão acostumados a levantar 10 horas, 11 horas, meio-dia, mas quando vai para o exército é outra disciplina, tem que levantar às 5 da manhã, tem que fazer exercício, tem que estudar, cumprir hora, disciplina, prestar guarda, defender as forças armadas, é se preparar para o combate. É isto que Paulo está dizendo para Timóteo. Timóteo,
Por que você está com medo dos dias difíceis, dos dias trabalhosos? Você foi treinado, você foi preparado para esse fim e para essa finalidade. Então nós adultos, nós temos que permanecer naquilo que nós aprendemos, ou seja, não alterar o nosso aprendizado, porque os dias são difíceis e tudo aquilo que nós recebemos nos preparou para esse tempo que nós estamos vivendo. Segunda coisa, a nova geração que está chegando precisa ser treinada para esses dias. Quais são os dias? Dias de não abandonar a fé, dias de não negar a fé, dias de não deixar Jesus, dias de não apostatar-se da fé, dias de avivamento, dias de entrega, dias de dedicação. Paulo disse para ele: você aprendeu, ou seja, você foi aprovado desde menino. Nós precisamos preparar crianças que pregam a palavra, adolescentes que pregam, jovens que pregam e ensinam a palavra de Deus. Nós precisamos preparar crianças na adoração, crianças que oram, crianças que jejuam, adolescentes que oram, adolescentes que jejuam, jovens que oram, que pregam, que jejuam, que têm uma vida de santidade. Por quê? Porque os dias são difíceis e trabalhosos. Pastor, por que Timóteo conseguiu superar todas essas crises? Porque ele foi preparado desde pequeno. A casa do Senhor é um exército, e aqui é minha finalidade: preparar vocês para os dias difíceis, dias de combate. O Senhor Jesus não quer perder ninguém, Ele não quer que ninguém se perca, Ele não quer que ninguém fique fora da salvação, porque a salvação custou caro, custou a vida de Jesus, custou o sangue de Jesus, e Ele não quer perder ninguém. Mas o combate é sério, as lutas são grandes. Ele disse: tu, porém, permanece naquilo que aprendeste. Primeiro segredo é permanecer. Diga para essa pessoa linda que está ao teu lado, essa pessoa que está feliz, cheia de Deus, cheia de fé, diga assim para ele ou para ela: permaneça. De novo, permaneça. Diga assim: é tempo de permanecer. É tempo de permanecer. Segundo princípio que ele nos ensina aqui, foi o texto que eu li como leitura principal. É a nossa fidelidade à palavra. Toda escritura divinamente inspirada é proveitosa para ensinar, para redarguir, para corrigir, para instruir em justiça, para que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente instruído para toda a boa obra. Ele está dizendo: Timóteo, seja fiel à palavra. Mas por que, Paulo? Porque a palavra de Deus, ela é inspirada. O texto aqui, a ideia do grego é soprado. Deus soprou a sua palavra, ou seja, não é palavra humana, não é filosofia humana, não é invenção humana, é o sopro de Deus, é a palavra. Foi o sopro de Deus que fez Adão alma vivente. Isso aqui é o sopro de Deus, é a palavra de vida, é a palavra de graça. Por que eu serei fiel à palavra? Porque não é qualquer palavra, não é palavra humana, é a palavra de Deus. Eu não posso ter uma vida de sucesso sem a palavra de Deus. Ele diz assim: para que o homem de Deus, então todo homem de Deus, ele é amante da palavra de Deus, ele lê a palavra, ele medita na palavra. E eu vou com os irmãos aqui no Salmo 1. Antes tem o seu prazer na lei do Senhor. Esse é o homem de Deus. Salmo 119,
Isso aqui é para o homem de Deus. Salmo 119, versículo de número 11: escondi a tua palavra no meu coração, para eu não pecar contra ti. Isso aqui é para o homem de Deus. Vamos para o Evangelho de São Mateus, fidelidade à palavra. Evangelho de São Mateus, capítulo 4. Então foi conduzido Jesus pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. E tendo jejuado 40 dias e 40 noites, depois teve fome. E chegando-se a ele o tentador, disse: se tu és o Filho de Deus, manda que essas pedras se tornem em pães. Ele, Jesus, porém, respondendo, disse: está escrito. Confiança na palavra. Oh, glória! Irmão, os dias que nós estamos vivendo, nós precisamos responder para as nossas tentações. Está escrito. Está escrito. O diabo disse: eu acho que você não é o Filho de Deus. Por que você confia em Deus se você não é o Filho de Deus? Querendo semear dúvidas no coração de Jesus. E ele respondeu assim: está escrito: nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Oh, glória a Deus! Irmão, a geração que vai permanecer firme, a geração do arrebatamento, é todos aqueles que permanecerem firmes, fiéis, crendo, acreditando, vivendo a palavra de Deus. Apocalipse, capítulo 1, versículo de número 3. Apocalipse, capítulo 1, versículo de número 3. Bem-aventurado aquele que lê e os que ouvem as palavras desta profecia e guardam as coisas que nela estão escritas. Ah, irmãos, é isso que vai fazer o povo de Deus vencer, é atentar-se para a palavra de Deus. Carta de Tiago, capítulo 1, versículo de número 22: e sede cumpridores da palavra, e não somente ouvintes, enganando-vos com falsos discursos. Porque se alguém é ouvinte da palavra e não cumpridor, é semelhante ao varão que contempla ao espelho o seu rosto natural. Porque se contempla a si mesmo e foi-se, e logo se esqueceu de que tal era. Nós precisamos cumprir a palavra. O que Tiago está dizendo? Não sejam esquecidos da palavra, não esqueça os mandamentos, não esqueça a boa palavra de Deus. Guarda a palavra, guarda a profecia, não sejam esquecidos. A gente tem hoje, meus irmãos, através das nossas redes sociais, tem lá, às vezes a gente pode baixar lá um quiz da Bíblia. Você já pensou nisso? Faz perguntas lá, testa o seu conhecimento. Pega lá, Evangelho de São Mateus, livro de Miqueias. Pastor, tem Miqueias na Bíblia, assim, tem sim. Livro de Naum, faz um teste lá de Naum. Essa semana eu fiz um teste para mim de Naum. Eu fiz um teste de quiz lá para testar o meu conhecimento no livro de Naum. Irmão, de 5 acertei 4. Fazia tempo também que eu não pregava em Naum, e qualquer dia eu vou pregar aqui sobre os profetas menores.
esquecer a palavra de Deus. Pastor, por que Naum? Porque Naum fala assim: Deus, Ele não terá o culpado por inocente. Aqui no Brasil, assim, quanto mais culpado é, mais liberto é. Ô, Brasil difícil, irmão. E a gente acha, irmão, que o céu também é assim: então chegando aí, eu sou culpado, mas eu sou do Brasil. Ei, o Supremo vai me liberar aqui. E eu vou chegar no céu e falar assim: a minha palavra aqui é diferente. Aqui eu não tenho o culpado por inocente. O culpado tem que se arrepender. O culpado tem que pedir perdão. O culpado tem que ir para a cruz, buscar refúgio no Calvário e ser purificado pelo sangue de Jesus. Eu não posso ser esquecido da palavra. Escondi a tua palavra, ou seja, memorizei a tua palavra no meu coração. Para quê? Para eu não pecar contra ti. Cristãos que estão vivendo em pecado ou pecando é porque esquece a palavra, porque não coloca em prática a palavra. Mas a Bíblia está nos ensinando, através de Paulo, a esse jovem obreiro, aqui já adulto, dizendo assim: a palavra de Deus é inspirada por Deus, então ela vai te preparar para que você seja perfeitamente instruído para toda boa obra. Oh, glória a Deus, aleluia. Terceira coisa que o livro de Paulo escrevendo a Timóteo, sua segunda epístola, terceiro princípio aqui que ele nos apresenta, meus irmãos, é dependermos da graça de Deus. 2 Timóteo 2:1: Tu, pois, meu filho, fortifica-te na graça em que há em Cristo Jesus. Irmão, a vida às vezes pensa assim: Deus é fiel a mim. Irmão, parece que Deus me abençoou por causa. Não, irmão, é a graça de Deus, irmão. É a graça de Deus. É muito perigoso quando o homem começa a exaltar-se a si mesmo, porque Pedro falou assim: aquele que se exalta será humilhado, mas aquele que se humilha será exaltado. De quem você depende? É da graça? O que é graça? Favor imerecido. Você está vivo hoje? É a graça de Deus. Você tem o seu lar, tem a sua casa, está no culto, está com saúde, está ouvindo a palavra de Deus. Isso é a graça de Deus, porque tem muitos irmãos que são fiéis ao Senhor Jesus e agora estão nos hospitais. Tem gente que é de oração, que é fiel, que é temente a Deus, mas está numa UTI, passando por um momento de privação, sendo talvez provada na sua fé, e talvez até alguns, através desse leito de UTI, é o leito que será o caminho para encontrar a eternidade, mas será a graça de Deus. Então, fortifica-te na graça, irmão. Vamos fortificar-nos na graça de Deus. É a graça de Deus, tudo é para a glória dele, tudo é para a graça dele, tudo é para o nome dele ser glorificado. Nós estamos vivendo uma época, meus irmãos, onde o eu tem que ser glorificado, onde o eu tem que ser exaltado, onde o eu tem que ser aplaudido, onde o eu tem que ser carregado. Isso é perigoso demais. É só perguntar para Nabucodonosor, quarto de Daniel, você vai ver tanto eu lá. E Deus levou ele para passar 7 anos no campo, alimentando-se como os animais, porque queria tanta exaltação do eu, e teve que aprender a depender de Deus, para Deus trazer de volta ao trono. Século 21, a igreja do século 21 corre o perigo de tanta gente querer exaltar o eu. Se eu não cantar, se eu não pregar, se eu não orar, se eu, cuidado com esse eu. A Bíblia diz assim: tu, pois, meu filho, fortifica-se na graça. Se você cantou, é a graça. Se você pregou, é a graça. Se você serviu, é a graça. Se você caminhou, é a graça de Deus. Tudo é para Ele, para a glória dele. É isso que vai fazer você ficar forte no tempo da crise, dias difíceis, dias trabalhosos. É a graça de Deus. Oh, aleluia!
Não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. É a graça, é a graça, é a graça de Deus. Se amanhã você amanhecer vivo, é a graça de Deus. E se você partir nessa madrugada, é a graça de Deus. Os portais celestiais vão se abrir, é a graça de Deus. E você entrará na eternidade, é a graça de Deus. Mas se nós estivermos vivos amanhã, nós vamos cultuar, porque é a graça de Deus. Vamos adorar, porque é a graça dele. Vamos servir a ele, porque é a graça dele. Tu, pois, meu filho, fortifica-te na graça que há em Cristo Jesus. Quarto princípio, esse é lindo e está na sequência. O quarto princípio é o princípio do discipulado. E os que de mim entre muitas testemunhas, 2:2. Eu que de mim entre muitas testemunhas ouviste, confiam a homens fiéis, discipulado, que sejam idôneos para também ensinarem os outros. Irmão, tempo do fim é tempo de multiplicar discípulos. É tempo de multiplicar os discípulos. Nós precisamos entender a visão do livro de Neemias. O soldado estava com uma mão numa arma e a outra na ferramenta de trabalho. E eles revezavam e trabalhavam dia e noite. Está na hora de nós multiplicarmos discípulos na casa de Deus. Discípulo de oração, discípulo de jejum, discípulos que pregam, discípulos que jejuam, discípulos que visitam, discípulos que evangelizam, discípulos que são obreiros. Nós precisamos multiplicar os discípulos. Ele falou assim: olha, gente, o que vocês de mim ouviram, aquilo que vocês de mim aprenderam, e agora eu estou dizendo para vocês: confia a homens fiéis, e eles serão idôneos. O que nós precisamos levantar é gente idônea. O que é gente idônea? De testemunho, gente de caráter, gente de compromisso, gente que é adorador, gente que se quebranta na presença de Deus, gente que se humilha na presença de Deus. Esses são os idôneos, e vamos multiplicar os idôneos para que eles ensinem a outros. Ou seja, gente idônea gerando outros idôneos. Ou seja, crentes problemáticos geram outros problemas, mas fiéis, idôneos, geram novos discípulos idôneos, fiéis, e vai se gerando uma geração sarada, cheia de Deus, cheio do desejo de adorar a Deus. Então eu quero profetizar esta noite uma palavra profética. Deus vai multiplicar aqui os idôneos, Deus vai multiplicar aqui os fiéis, e nós vamos gerar uma geração, uma igreja idônea, uma igreja fiéis, uma igreja que vai multiplicar fiéis, idôneos, fiéis, idôneos. É o princípio do discipulado. Multiplica. Vamos multiplicar cópias de quem? De Cristo. Cópias de quem? De Cristo. É tempo assim, Jardim Aeroporto, um bairro temente a Deus. Oh glória, oh aleluia. Princípio do discipulado. Eu vou para o quarto tópico, meu quinto tópico, meu último tópico. Ele está no 4 e o verso 2, que prega essa palavra: inste a tempo e fora de tempo, retardas, repreendas, exortes com toda a longanimidade e doutrina. A palavra é doutrina. 3, porque virá tempo em que não suportarão a sã doutrina, mas tendo comichão nos ouvidos, amontoarão. Vai se multiplicar, vai se amontoar para si doutores.
Irmão, eu posso pegar um monte de roupa? Pega a máquina de lavar, olha lá, roupa lavar na máquina de lavar. Bateu lá, tira aquilo, você põe tudo lá no varal para secar, secou. Aí você pega tudo aqui e, sem passar a roupa, joga tudo dentro do guarda-roupa. O que você fez? Amontoou. A roupa está limpa, está seca, mas não está passada. Ah, mas aquele fulano de tal, olha, ele tem uma palavra, olha, nossa, se tivesse uns 10 na minha igreja, irmão, ele está amontoado, ele está amarrotado, está amontoado, tem que passar. Agora, para passar roupa, irmão, você tem que esquentar o ferro. Tem que colocar força no braço. Se for uma calça, tem que fazer o friso da calça. Tem que alinhar, passar ali. Isso aqui é doutrina. Qual é o problema? Paulo falou assim: Timóteo, cuidado, porque nos dias difíceis as pessoas não vão querer ouvir doutrina. Eles não querem sã doutrina. Ela falou que porque virá tempo em que não sofrerão, em que não sofrerão a sã doutrina. Ou seja, o que é sã? Saudável, que é saúde. Por que eu falo assim, irmãos, o principal culto aqui é terça-feira? Porque é a Bíblia que fala para mim que é o principal culto, é a Bíblia. É a Bíblia que está falando. Pastor, eu não gosto de doutrina. Cuidado, irmão, é tempo do fim. Não, pastor, minha vida é tudo certinho. Já passei na maca de Jesus, já fui seco, agora estou todo no guarda-roupa, está tudo amontoado aqui, irmão. Vem para o culto, irmão, porque aqui o ferro aqui vai esquentar, aqui vão pesar a mão, vamos tirar o que está todo, vamos endireitar, vamos deixar o vinco da calça, do vestido, da camisa, irmão, alinhadinho, que coisa bonita, irmão, igual o soldado, todo mundo bem arrumado, bem passado, e tem uma marcha só, porque eles têm doutrina. Doutrinas que ameaçam os princípios pentecostais, experiências sobrenaturais, maior do que a palavra. Pastor, eu tinha uma visão essa madrugada, pastor, eu vi uma carta branca, e a caneta era de ouro, e havia um anjo grandão enorme, e ele entregou uma carta branca. Irmão, foi uma experiência. Irmão, o que dizia a carta? Eu não sei, mas que foi linda a experiência, foi. Como é que ele falou assim para o diabo? Está escrito. Ele citou. Como é que a carta não está branca, irmão? Irmão, eu quero saber, irmão, se o anjo é alto, é grande, se o papel era branco, se a caneta era amarela, se era vermelha. Irmão, essa experiência não substitui a experiência da palavra. Como é que foi o culto? O culto foi pentecostal. E aí os irmãos tocaram os colos de fogo, e os batuques, e o povo dançava. E como é que foi? Foi uma experiência sobrenatural. Eu vou ficar com a doutrina, porque diz a Bíblia que o Espírito glorifica a Jesus e converte o homem. Aí já vem 3, 4, já fica assim para segurar, porque não vai cair. Irmão roda, fica caindo. Aí fica meia dúzia pulando e meia dúzia socorrista. Meia dúzia sentindo e meia dúzia não sente nada. Fica só ali explorando. Aí o irmão cai. Aí se melhor, todo mundo vem de saia, né? Uma igreja educada, todas as irmãs vêm de saia, né? O povo está na doutrina, mas cai que um monte de irmã de saia, já tem um povo, não sente nada, irmão, está ali só com os paletó para cobrir, está com os panos. Não. A Bíblia é diferente. Ele falou assim que estavam todos reunidos, caiu o Espírito
Santo, e alguns foram cheios, outros não. Foram todos. Que manifestação é essa, irmão? Que cai aqui, não cai aqui? Mas, pastor, essa eu não quero. Jesus manda fogueira aqui, mas queima todo mundo. Se for para derrubar, derruba todo mundo. Agora, 3 caem e 3 é o escudo. Jesus, essa unção não quero, eu quero essa doutrina. Porque esse movimento, isso não é de Deus. Isso é gente que está inventando, e são doutores que eles estão amontoando. Isso, irmão, não tem o ferro de Jeová, isso não tem um alinhamento de Deus. E tem um grupinho que gosta, foi tanto, eu rodei tanto, rodou, e aí, eu não sei o que é aí, irmão. O Espírito Santo glorifica Jesus. Lá no dia de Salomão, ele orou, e a glória de Deus desceu sobre aquele lugar. Havia ali quase 120 sacerdotes, e quando a glória chegou, uma fumaça entrou, e quase 120 não conseguiram ficar em pé, caíram todos. Não teve ninguém para socorrer. Põe toalha, põe vestido, que não é todo mundo, irmão. Pentecostes foi para todo mundo. Cuidado. Olha aqui, irmão. Amontoarão para si doutores conforme as suas próprias concupiscências. O que é isso? Desejos. Eu peguei, estou gravando ali, eu estou falando aqui da minha igreja, Assembleia de Deus. Recentemente, há 3 meses atrás, houve um grande congresso das Assembleias de Deus aqui no norte. Aqui. Tem uma irmã que cantou lá, irmão. A irmã cantou tanto, cantou, irmão. E eu estava lá querendo saber que era a mensagem. E eu estou assistindo aqui no YouTube, que é ponto da Assembleia, eu vou na Assembleia. Eu comecei a orar, Jesus, chega, Jesus, fecha a boca dessa irmã. Aí, irmão, quando a coisa ficou chata, a irmã começou a inventar os reteté, os mãos, uma coisa, irmão. Aí vai ter alguns que gostam, vai chorar, vai sentir. E eu já perguntei para alguns amigos meus, como assim não conheço o Evangelho, aí eu tenho alguns amigos, né? A gente tem uma intimidade. Você estava lá sentindo o quê? Você sabe o que eles disseram para mim? Eu não estava sentindo nada, mas como o povo estava sentindo, para não ser só eu fora, aí eu estava lá. Você estava fingindo? Isso é mentira. Você estava mentindo que estava sentindo a presença de Deus? Então vamos aprender, irmão. O culto tem louvor, tem harpa cristã, o culto tem doutrina, tem ordem. Tempo de cantar as irmãs, varões, jovens, tem um tempo do ofertório, mas tem um tempo da palavra. E o louvor não pode ser menor do que a palavra. E o povo ficou lá, meu Deus do céu. Meu Deus. Nós temos aqui, meus irmãos, um tempo para ministrar a oferta. Eu no outro culto das Assembleias de Deus, tem um outro pastor que foi ministrar a oferta, irmão. Irmão, eu marquei, ele falou 2 horas. Ele é famoso. Irmão, se ele passar por aqui, eu saio correndo. Eu nem porque o pastor volta ao culto, o pastor voltou ao culto. Eu acho que é aquele empregador que vai falar 2 horas, eu saí correndo, eu desliguei. Aí eu, como não falava, aí eu voltei no YouTube, peguei o tempo que ele falou, até o tempo que ele entregou o microfone. Aí eu fiz a continha, né, irmão? Porque eu não estava acreditando. Eu estou com sono, acho que eu estou tendo uma visão de Deus aqui, acho que não é possível. Aí eu fui fazer o tempo, 2 horas, irmão. Aí, irmão, para com isso, gente.
O povo já tem instrução. Você sabe, irmão, que é nosso dever de adorar ao Senhor por meio das ofertas dos dias. Eu preciso falar 2 horas. Que loucura é essa, gente? Que loucura! Aí o pessoal que é fã, né, é o clubinho do pregador, fica lá, não para com isso, gente. E não vem no culto é para adorar Jesus. E quando você oferta é para entregar nas mãos de Deus, como eu ministrei aqui na ceia. Você coloca nas mãos, ele vai tomar a oferta, irmão. É ele que vai, é a glória para ele, a honra é para ele, o poder é dele. Então falou assim: cuidado, a igreja do tempo do fim, cuidado com gente que está amarrotado, irmão, só tem aparência, que está limpo, que secou, mas não foi para o ferro da doutrina. O ferro, irmão, se vocês segurar lá e não rodar lá, irmão, ele esquenta e queima até a roupa. Tem vezes que vem no culto e o pastor fala forte, você sai para esse: meu pastor me queimou hoje aqui. Irmão, mas é doutrina. Você está passado, você está alinhado, você está indo para o céu. Foi com esse sentimento de amor, de carinho e de profunda dedicação por Timóteo em que Paulo ensinou. Timóteo, não fica ouvindo essa gente que está amontoando gente para agradar os ouvidos. Irmão, nós precisamos converter de coração. Disse Jesus: bem-aventurados limpos de coração, porque eles verão a Deus. Se você recebe essa palavra, aplaude a Jesus. Se coloque em pé.